Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química. Mais uma questão da nossa revisão com relação ao Enem. Turma, a nossa temática está sendo impactos ambientais. Então, mais uma questão relacionada aos problemas que a ação do homem gera do ponto de vista químico, ok? Trazendo aqui uma questão, atenção. A preocupação com as questões ambientais tem aumentado significativamente nas últimas décadas. A degradação da camada de ozônio. Aqui o subtema será a camada de ozônio. Então, nós vamos compreender um pouquinho mais sobre a importância do ozônio ou a importância dessa camada, ok? Continuando. Por exemplo, foi foco de discussões atuais, uma vez que tal camada tem importante função de proteger o planeta Terra, absorvendo grande parte da radiação UV, radiação ultravioleta, dos raios solares. Então, nos raios solares, nós vamos ter a presença desse tipo de radiação ultravioleta, que é muito danosa para o nosso corpo, em especial para as células da pele. Sobre a informação, assinale a alternativa incorreta. Então, nós vamos ter 5 alternativas, 4 estarão certas relacionadas à camada de ozônio ou à importância do ozônio e uma estará errada. E é essa a questão que nós devemos marcar, identificar. Então, letra A, o ozônio O3 é um alótropo do gás oxigênio, O2. Turminha, conteúdo lá do primeiro ano, alotropia. Alotropia é um fenômeno que acontece com substâncias simples. Substâncias simples são aquelas substâncias formadas por um único tipo de elemento. Então, se você observar a fórmula molecular do ozônio, O3, e do gás oxigênio, O2, nós só temos átomos de oxigênio. Então, verdadeiramente, eles são alótropos, certo? Aqui acontece o fenômeno da alotropia. Letra B. A camada de ozônio pode sofrer decomposição em função dos óxidos de nitrogênio emitidos por automóveis, né? Vamos deixar essa alternativa, a gente comenta depois. Letra C. Os átomos de cloro provenientes dos CF6, clorofluorcarbonos, atuam como catalisadores na reação em que o ozônio, né, o O3, é convertido em O2, o gás oxigênio. Essa alternativa aqui a gente também vai comentar. A molécula de ozônio possui apenas ligações covalentes simples. Apenas ligações covalentes simples. A ligação covalente, ela é representada por um traço, ok? Eu posso ter uma ligação covalente simples, 2 traços, ligação covalente dupla, ligação covalente tripla, e existe um outro tipo de ligação covalente, a ligação covalente dativa. Letra E, o ozônio é um gás e pode ser classificado como uma substância simples. De cara, essa letra E também é verdadeira. Bom, vamos explicar um pouquinho mais sobre a camada de ozônio ou a importância, a interação do ozônio com algumas substâncias. Então, nós sabemos que a nossa atmosfera ela é dividida em camadas. Claro que a gente não consegue perceber essa divisão, mas quando se começa a estudar a atmosfera, a gente percebe que, a partir de um certo momento, as características mudam, ok? Por exemplo, boa parte dos gases, especialmente o gás oxigênio, está próximo da superfície. Então, essa região próxima da superfície, que vai até mais ou menos 15 quilômetros de altitude, nós vamos ter a troposfera. Acima da troposfera, nós vamos ter a estratosfera. E nessa região da estratosfera, nós vamos ter a presença de uma grande quantidade de ozônio, né? Por causa dessa grande quantidade, a gente costuma falar que existe a camada de ozônio. Não é uma coisa linear, mas se percebe que há uma grande quantidade de ozônio nessa região.
Então, o ozônio, ele vai barrar, filtrar os raios ultravioletas. Então, boa parte desse tipo de radiação não vai atingir a superfície do nosso planeta, portanto, não seremos atingidos. Bom, o que acontece? Começou a utilizar em refrigeradores, em frigobar, ar-condicionado, um gás que funciona como um gás refrigerante, que causa a refrigeração. É o CFC. Então, eu tenho ali moléculas de cloro, carbono e flúor, tá certo? Só que, vamos imaginar, a geladeira da sua casa, né, pifou, e aí os seus pais, não, vamos trocar. E aí pega essa geladeira antiga e coloca no lixão. Com o passar do tempo, né, o gás refrigerante presente nessa geladeira vai ser liberado. E esse gás ele vai chegar na estratosfera, que lá vai interagir com o ozônio. O cloro vai facilitar a decomposição do ozônio ou conversão do ozônio O3 em gás oxigênio, beleza? Então, fazendo essa conversão de ozônio em oxigênio, a quantidade de ozônio vai diminuir. Essa diminuição, os cientistas chamam de buraco na camada de ozônio. Ou seja, aquela região vai ficar desprotegida. Então, a radiação, especialmente a radiação ultravioleta, não vai ser mais barrada, ok? Também, com relação à estrutura do ozônio, né, o O3, a gente pode perceber que existe a formação de uma ligação covalente dativa. Por isso, a alternativa incorreta é a letra D. A molécula de ozônio possui apenas ligações covalentes simples. Não. Eu tenho uma ligação covalente dupla entre dois átomos de oxigênio e entre os outros dois átomos de oxigênio, a ligação é do tipo ligação covalente dativa, onde o par de elétrons, certo? Os dois elétrons vão partir de apenas um dos átomos, de oxigênio, tá certo? Então, esse tipo de ligação covalente dativa, por isso, a alternativa D, ela está incorreta, beleza? Um pouquinho sobre impactos ambientais, sob a ótica da camada de ozônio, né? Do buraco da camada de ozônio, beleza? Turma, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu!